Há um momento na história da humanidade tão solene e decisivo que o próprio céu silencia. Um instante em que a voz de Cristo, que durante séculos tem intercedido pelos pecadores, cessa o seu clamor diante do Pai. Esse momento é conhecido como o fechamento da porta da graça. Ellen White descreve essa cena com uma seriedade que faz o coração tremer. Ela diz em Primeiros Escritos, página 279, quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para a vida ou para a morte. O tempo de graça terminará pouco antes de aparecer o Senhor nas nuvens do céu. Imagine a cena. Jesus, o mediador, aquele que intercede por cada alma arrependida, levantando-se no santuário celestial, encerrando seu ministério de intercessão. Os anjos cessam suas idas e vindas à terra. Os rolos dos registros são fechados e cada destino humano é selado para sempre. Não há mais apelos, não há mais perdão. A voz da misericórdia se cala. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. A Bíblia confirma essa realidade em Apocalipse 22:11, onde está escrito: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Esse é o decreto final do universo. A sentença irrevogável que divide os que pertencem ao Cordeiro e os que escolheram o engano. Nenhuma segunda chance, nenhum apelo posterior. A porta que um dia esteve aberta se fecha, e o silêncio do céu será a mais solene das advertências. Pense nisso por um instante, e se essa porta se fechasse hoje? Se o nome de cada ser humano fosse selado agora, você estaria entre os justos, entre os selados de Deus, ou estaria entre os que brincaram com a graça e adiaram a conversão? Escreva aqui nos comentários: Senhor, ajuda-me a estar preparado antes que a porta se feche. Declare isso com fé, porque cada decisão espiritual é observada no céu. Ellen White deixa claro que o fechamento da porta da graça não é um ato arbitrário, mas o resultado do término da obra de intercessão de Cristo no santuário celestial. Desde 1844, Jesus ministra como sumo sacerdote, realizando o juízo investigativo, o exame dos registros de todos os que professaram o nome de Cristo. Em O Grande Conflito, página 421, ela escreve: quando este trabalho de investigação se encerrar, quando forem decididos os casos daqueles que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e só então, terminará o tempo da graça. Ou seja, quando o último nome for examinado, o tempo de misericórdia se encerrará. E nesse instante não haverá mais retorno. O Espírito Santo será retirado e os anjos cessarão sua obra de contenção sobre o mal. Cada ser humano terá decidido seu lado, com Cristo ou contra ele. Enquanto muitos zombam dessas verdades, o relógio celestial continua avançando. Ellen White, em O Grande Conflito, página 490, adverte: o tempo de graça não durará para sempre. Logo será dito: está feito. Quantos vivem como se sempre houvesse mais tempo? Como se a salvação pudesse ser tratada como um assunto secundário. Mas, querido irmão, querida irmã, não haverá aviso final. O fechamento da porta da graça será silencioso. Nenhuma trombeta anunciará que o tempo terminou. O mundo continuará suas atividades, como nos dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será o fim do tempo de graça. A porta se fechará enquanto a maioria estará distraída e apenas os vigilantes permanecerão firmes. Jesus nos ensinou sobre isso na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, 10, 12. E, fechando-se a porta,
As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. As virgens prudentes representam os que vivem cheios do Espírito Santo, enquanto as imprudentes simbolizam aqueles que até parecem religiosos, mas carecem da presença real de Deus em suas vidas. Muitos têm aparência de piedade, frequentam a igreja, falam de fé, mas nunca se renderam totalmente ao Espírito. E quando a porta se fechar, perceberão tarde demais que lhes faltou o azeite da graça. Comente aqui: eu quero o azeite do Espírito Santo na minha vida. Faça dessa frase uma oração. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente e digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja. E não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Quando o ministério de Cristo se encerrar, ele dirá com voz triunfante, conforme Apocalipse 16:17, está feito. Essa declaração ecoará por todo o universo. É a mesma expressão dita na cruz, quando ele completou a obra da redenção. Está consumado. Na cruz, terminou o sacrifício. No santuário, terminará a intercessão. Ellen White descreve esse momento em Primeiros Escritos, página 280. Vi Jesus cessar de interceder e levantar as mãos, e com grande voz dizer: está feito. E todo o exército celestial tirou as coroas quando ele terminou sua intercessão. Que cena impressionante! O silêncio toma conta do céu. Os anjos, com semblantes sérios, contemplam o trono. A obra está concluída. O destino do homem está decidido. Nunca mais uma oração de arrependimento será aceita. Nunca mais um pecador será convidado ao arrependimento. O Espírito Santo, que hoje trabalha incansavelmente para convencer do pecado, da justiça e do juízo, se retirará da terra. Ellen White afirma em O Grande Conflito, página 613. Quando Cristo cessar a sua intercessão no santuário celestial, o Espírito Santo, que refreia o mal, será em grande medida retirado da terra. Isso significa que o mundo mergulhará em trevas espirituais. A violência, a corrupção, a injustiça e o engano se multiplicarão. Satanás exercerá domínio quase total sobre os ímpios. As calamidades se intensificarão. A terra se tornará palco do caos. Mas para o povo de Deus, este será o momento de firmeza e fé. Porque, embora a graça tenha se encerrado para o mundo, os selados de Deus estarão protegidos sob as asas do Altíssimo. Mas ouça isso com atenção. Ainda não chegamos a esse ponto. Ainda há tempo. Hoje, enquanto você escuta esta mensagem, a porta da graça está aberta. O sangue de Cristo ainda intercede por você. O Espírito Santo ainda fala ao seu coração. Se você sente um chamado, uma inquietação, uma vontade de se reconciliar com Deus, é o próprio céu que está batendo à porta da sua alma. Não endureça o coração. Não adie sua decisão. Não deixe para depois o que pode selar sua eternidade hoje. Escreva nos comentários: Senhor, não deixes que eu fique de fora quando a porta se fechar. Essa é uma oração simples, mas poderosa. Quando você escreve, você confessa com os lábios o desejo da salvação. E Deus honra isso. O tempo de graça é o período em que Cristo luta por nós e o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Mas quando esse tempo terminar, tudo o que foi decidido permanecerá para sempre. Ellen White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 401, cada momento é de mais valor que tesouros de mundos. A salvação da alma depende da pronta decisão e ação. Cada momento que passa é uma oportunidade de graça que não voltará. Não podemos brincar com o tempo.
Não podemos viver como se a eternidade fosse uma lenda. A cada dia, Cristo intercede por nós, mas em breve ele se levantará e dirá: está feito. Meu irmão, minha irmã, o tempo de preparação é agora. O tempo de arrependimento é agora. O tempo de reconciliação é agora. Enquanto Cristo ainda ministra no lugar santíssimo, Ele está chamando o seu povo à santidade, à reforma, à fidelidade total. Este é o momento de abandonar o pecado oculto, de perdoar quem te feriu, de se reconciliar com Deus e com o próximo. A porta ainda está aberta, mas não permanecerá assim por muito tempo. Em breve, ela se fechará, e quem estiver preparado entrará. Por isso, escreva aqui nos comentários: eu quero estar entre os selados de Deus. Declare isso com fé e viva de acordo com essa decisão. O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus 4,16: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse tempo oportuno é hoje, porque quando o trono da graça se tornar trono de juízo, será tarde demais. Hoje, o Cordeiro intercede, amanhã ele julgará. Hoje, o Espírito Santo convence, amanhã ele se retirará. Hoje você pode escolher a vida, amanhã talvez não haja mais escolha. O fechamento da porta da graça não será apenas um ato espiritual no céu, mas um evento que trará consequências visíveis à terra. O mundo sentirá, mesmo sem compreender, que algo mudou. Haverá uma mudança na atmosfera moral e espiritual. A presença do Espírito Santo, que hoje ainda refreia o mal, será retirada, e o que restará será a colheita dos frutos das próprias escolhas humanas. Ellen White escreve em O Grande Conflito, página 614. Quando Cristo cessar sua intercessão, o Espírito de Deus que refreia o mal será retirado, e então Satanás terá domínio sobre os que se recusaram a submeter-se a Deus. Pense nisso. O Espírito Santo é hoje o limite que impede que a maldade humana se manifeste em sua total força. Quando ele se retirar, o mal não encontrará barreiras. A corrupção, a violência e o engano crescerão de forma assustadora. Será o início de um tempo de angústia jamais visto desde que houve nação. A Bíblia já profetiza sobre esse momento. Em Daniel 12:1 está escrito: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Miguel, neste texto, é o próprio Cristo. Ele se levanta para encerrar seu ministério de intercessão e iniciar o juízo final. E quando ele se levanta, o mundo mergulha na maior crise espiritual e moral de todos os tempos. Os anjos de Deus, que antes seguravam os ventos da destruição, soltam as forças da natureza e o planeta começa a colher os resultados do pecado sem contenção. Ellen White confirma isso em Primeiros Escritos, página 36. Vi 4 anjos que haviam de fazer grande destruição sobre a terra, mas antes que o povo de Deus fosse selado, eles foram retidos. Quando Cristo cessar sua intercessão, então esses anjos soltarão os ventos e sobrevirão os juízos de Deus. Isso significa que antes do fechamento da graça, Deus sela o seu povo, o sinal de proteção divina sobre os que permaneceram fiéis. Aqueles que estão firmes na fé, que venceram pelo sangue do Cordeiro, recebem o selo de Deus. Mas os que rejeitaram a verdade deliberadamente permanecem com a marca do engano. E é importante entender que o fechamento da porta da graça não será anunciado publicamente. Ele ocorrerá de forma silenciosa e invisível. O mundo continuará suas rotinas. Os cultos seguirão acontecendo, as igrejas continuarão abertas e muitos ainda pregarão, cantarão e até orarão.
sem perceber que a intercessão já cessou. Ellen White afirma em Eventos Finais, página 230, quando Cristo deixar o santuário, as trevas cobrirão os habitantes da terra. Nesse tempo, os justos e os ímpios viverão ainda sobre a terra. Os homens continuarão a plantar e construir, a comer e beber, inconscientes de que a sentença irrevogável já foi pronunciada. Imagine isso. Pessoas assistindo a cultos, fazendo planos, se casando, comprando e vendendo, sem saber que o destino eterno já está selado. Esse será o ponto em que a fé verdadeira será testada. Porque quando o Espírito Santo for retirado, os verdadeiros cristãos viverão unicamente pela fé na promessa. Não haverá mais sentimento de conforto espiritual. Não haverá mais milagres visíveis sustentando a fé. Haverá apenas confiança absoluta na palavra de Deus. Ellen White diz em O Grande Conflito, página 621. Durante o tempo de angústia, o povo de Deus não terá intercessor no céu. Seu estado de aparente abandono causará temor profundo, mas sua fé não vacilará, porque sabe que todo pecado foi confessado e perdoado. Esse será o grande teste. A fé não será baseada em sentimentos, mas na certeza de que o perdão já foi alcançado antes que a porta se fechasse. Querido irmão, querida irmã, este é o momento de viver essa fé. Este é o tempo de examinar o coração e buscar a Deus com sinceridade. Jesus disse em João 9:4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite está se aproximando, a noite do silêncio espiritual, quando não haverá mais oportunidade de arrependimento. Hoje ainda é dia. Hoje o Espírito Santo ainda fala. Hoje ainda há graça. Hoje ainda há tempo para corrigir o caminho. Escreva aqui nos comentários: Senhor, ajuda-me a permanecer fiel quando o tempo de angústia chegar. Quando a porta da graça se fechar, as orações dos ímpios não mais serão ouvidas. Em Provérbios 1:28, a Bíblia já havia advertido: então me invocarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. O espírito de profecia confirma esse princípio. Em Primeiros Escritos, página 282, Ellen White escreve: vi que quando Jesus deixar o santuário, cada caso estará decidido. Jesus deixará de interceder e os ímpios não terão mais intercessor. Nesse tempo, o Espírito de Deus será retirado e eles não poderão mais ser levados ao arrependimento. É um quadro solene. Não haverá mais lágrimas aceitas, nem pedidos de perdão atendidos. As vozes que zombaram do arrependimento clamarão em desespero, mas será tarde demais. E enquanto o mundo estiver em trevas espirituais, os filhos de Deus estarão protegidos pela luz da presença divina. O selo de Deus será o sinal de segurança e pertença. Em Ezequiel 9:4 está escrito: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse selo espiritual é o símbolo daqueles que amaram a justiça e aborreceram o pecado. Ellen White explica que esse selo não é uma marca visível, mas o resultado de uma transformação interior. Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 213, ela diz: o selo de Deus nunca será colocado na testa de homens ou mulheres impuros. Nunca será colocado na testa dos que são mundanos e amantes dos prazeres. Somente os que se modelaram à semelhança de Cristo receberão o selo. Você entende o peso disso? O fechamento da porta da graça não é apenas o fim da oportunidade, é o reconhecimento de um caráter já formado. Nesse momento, o que cada pessoa é permanecerá para sempre. O injusto continuará injusto e o santo permanecerá santo. Por isso, o Espírito Santo hoje trabalha em nós para moldar nosso caráter à semelhança de Cristo. Cada pensamento, cada escolha,
Cada decisão está contribuindo para o tipo de pessoa que seremos quando a porta se fechar. Quando Jesus encerrar sua intercessão, a terra enfrentará os últimos eventos proféticos. As 7 pragas do Apocalipse começarão a cair. Ellen White descreve que essas pragas são os juízos de Deus derramados sem mistura de misericórdia. O grande conflito, página 628, diz: essas pragas não são universais, caso contrário, os habitantes da terra seriam destruídos, mas serão as mais terríveis, já conhecidas pelos homens. As águas se corromperão, o sol queimará intensamente, a escuridão cobrirá o trono da besta e haverá sofrimento indescritível. E enquanto o mundo estará em desespero, o povo de Deus permanecerá firme, protegido pela promessa do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O contraste será claro. Enquanto o mundo amaldiçoa a Deus, os fiéis estarão em oração, escondidos sob a sombra do Onipotente. Enquanto o medo dominar as nações, os selados de Deus cantarão louvores em meio à tribulação. Porque a graça que um dia os salvou continuará sustentando-os, mesmo quando o céu parecer em silêncio. Esse será o testemunho final de fidelidade. E então, quando o último juízo tiver cumprido seu propósito, Cristo voltará em glória para buscar os que permaneceram firmes até o fim. Depois que a porta da graça se fechar, o destino de cada ser humano estará selado. Não haverá mais volta. O mundo entrará em um período que a Bíblia chama de tempo de angústia de Jacó. E Ellen White descreve esse momento com palavras que tocam a alma. Ela escreve em O Grande Conflito, página 620. A angústia de Jacó, quando lutava em oração por livramento da mão de Esaú, representa a experiência do povo de Deus durante o tempo de angústia. Isso significa que o povo fiel, mesmo selado, passará por um tempo de tribulação sem precedentes, onde sua fé será provada ao extremo. Não porque ainda precise purificar pecados, pois seus pecados já terão sido apagados antes do fechamento da graça, mas porque Deus permitirá que sejam testados para que a fé deles brilhe em meio às trevas. Durante esse período, Satanás tentará o povo de Deus com o mesmo desespero com que tentou a Cristo no deserto. Ele os cercará com medo, dúvidas e mentiras. Tentará convencê-los de que foram abandonados por Deus. Ellen White descreve assim: Satanás faz com que pareça aos santos que Deus os abandonou, a fim de os levar a desesperar. Mas embora os santos estejam profundamente angustiados, suas orações não cessam. E acrescenta: a fé deles não desfalece, pois se lembram que seus pecados foram apagados e que não há culpa registrada contra seus nomes. Essa será a diferença entre os justos e os ímpios naquele tempo. Os ímpios, sem intercessão, sem arrependimento, mergulharão em desespero. Mas os justos, mesmo em aflição, confiarão nas promessas de Deus. Isaías 33:16 descreve essa segurança. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Enquanto o mundo padecer de fome, o povo de Deus será sustentado de modo sobrenatural. Deus proverá para os seus, assim como sustentou Elias junto ao ribeiro de Querite. Nenhum dos que confiarem no Senhor será abandonado. E quando a aflição parecer insuportável, o próprio Cristo enviará seus anjos para fortalecer os fiéis. Mas os ímpios, ao perceberem que o Espírito Santo os deixou, sentirão um desespero terrível. Eles se darão conta de que rejeitaram a salvação e o remorso os consumirá. Ellen White diz em Primeiros Escritos, página 282, vi que os ímpios não tinham mais intercessor. Então, o Espírito de Deus se retirou deles e Satanás dominou sobre eles completamente. A terra se tornará palco de caos e terror,
Homens e mulheres, governantes e pobres, todos experimentarão o peso da rejeição divina. Buscarão conforto na religião formal, mas não o encontrarão, porque a graça não mais intercede por eles. E é nesse tempo que as 7 últimas pragas cairão sobre a terra. O livro de Apocalipse, no capítulo 16, descreve com clareza o que ocorrerá. Chagas dolorosas, mares transformados em sangue, rios contaminados, calor abrasador, trevas profundas e sofrimento sem alívio. Cada praga revelará a justiça de Deus e mostrará que Ele é justo em todos os seus caminhos. Ellen White explica em O Grande Conflito, página 628. Essas pragas são os juízos de Deus sobre aqueles que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. O povo de Deus, no entanto, não sofrerá com elas. O mesmo anjo que colocou o selo de Deus nas testas dos fiéis os guardará, assim como o sangue do Cordeiro protegeu as casas dos israelitas na noite da Páscoa, no Egito. Durante esse tempo, os que recusaram a verdade perseguirão com ódio os que guardaram os mandamentos de Deus. Serão tempos de perseguição, de isolamento e de medo humano, mas também de triunfo espiritual. Em O Grande Conflito, página 629, Ellen White escreve: os justos serão cercados por inimigos que procurarão destruí-los, mas anjos poderosos serão enviados para defendê-los. Que promessa maravilhosa! Mesmo quando tudo parecer perdido, os anjos de Deus estarão ao redor dos fiéis como um muro de fogo. E então o mundo entenderá, ainda que tarde demais, que desprezou o tempo de graça. Os que zombaram da santidade, os que rejeitaram as mensagens de advertência, os que amaram o pecado, verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem. E quando as pragas se intensificarem, haverá confusão, medo e desespero. Ellen White diz que Satanás, disfarçado de Cristo, aparecerá para enganar as multidões, prometendo libertação e paz. Mas seus enganos não alcançarão os selados de Deus, porque eles conhecem a voz do verdadeiro pastor. Meu irmão, minha irmã, você consegue perceber o quanto é sério o tempo em que vivemos? Tudo o que acontece hoje, as guerras, as pestes, as crises morais e espirituais, são apenas prenúncios desse período final. O Espírito Santo ainda está trabalhando, mas o mundo está cada vez mais indiferente. O pecado é exaltado, a verdade é ridicularizada e o amor está se esfriando. É o cenário perfeito para a retirada da graça. Jesus disse em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E logo em seguida ele acrescenta, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso este é o tempo de preparar o coração. Este é o tempo de viver em arrependimento constante, buscando cada dia o poder transformador do Espírito Santo. É tempo de vigiar e orar, de estudar a palavra, de fortalecer a fé. Porque quando o tempo de angústia vier, não haverá mais chance de se preparar. O caráter de cada um já estará formado. Ellen White escreve em Eventos Finais, página 237. O tempo de graça é concedido para que o caráter humano possa ser moldado à semelhança divina. Quando terminar o tempo de graça, o caráter será fixado e não haverá mais mudança. Esse é o ponto central. O fechamento da graça não muda ninguém. Ele apenas sela o que cada um já escolheu ser. Se hoje você vive entregue a Deus em arrependimento e obediência, você será selado para a vida eterna. Mas se hoje você vive em indecisão, alimentando pecados ocultos e adiando a entrega, estará se preparando para o fechamento sem Cristo. E nesse momento, não haverá mais clamor que mude o destino. O profeta Amós, em tom profético, declarou: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11. Essa fome espiritual já começa a se cumprir.
As pessoas estão cansadas da superficialidade, famintas por algo verdadeiro, mas muitas buscam em lugares errados. Quando a porta se fechar, essa fome se tornará desespero, mas não haverá mais resposta. Querido ouvinte, eu te peço com toda sinceridade, não adie sua entrega. Hoje ainda há tempo para arrependimento, reconciliação e perdão. Hoje o Espírito Santo te chama com ternura, mas amanhã, talvez, ele já não fale mais. Enquanto a voz de Deus ainda sussurra ao seu coração, responda: arrependa-se, volte para ele. É isso que Cristo quer, te salvar antes que a porta se feche. Escreva aqui nos comentários: Senhor, grava o teu selo em minha vida. Declare isso publicamente como um ato de fé. E se esta mensagem tem falado com você, compartilhe-a com alguém que precisa acordar espiritualmente. Talvez um amigo da sua igreja, talvez alguém que está afastado, talvez alguém da sua família. Deus pode usar sua partilha para salvar uma alma antes que a graça se encerre. O mundo está caminhando para o fim, a história humana está se aproximando do seu ponto decisivo. O fechamento da porta da graça não é uma lenda adventista, é uma realidade profética confirmada pela Bíblia e pelo espírito de profecia. E quando esse momento chegar, só haverá dois grupos, os que estão com Cristo e os que o rejeitaram. Por isso, se há algo que você precisa consertar com Deus, faça agora. Se há alguém que você precisa perdoar, perdoe agora. Se há um pecado que você precisa abandonar, abandone hoje. Cada ato de obediência e cada passo em direção à santidade é uma preparação para esse momento. E quando a porta se fechar e o juízo estiver decidido, o mundo não entenderá o que aconteceu, mas o céu saberá. E aqueles que foram fiéis ouvirão finalmente a voz do Salvador dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Comente aqui embaixo: eu quero estar entre os benditos do Pai. E se esta palavra tocou seu coração, curta este vídeo, escreva o seu nome e a cidade de onde está assistindo, para que eu ore por você. Quando a porta da graça se fechar, o destino da humanidade estará decidido para sempre. Não haverá mais arrependimento, nem perdão, nem reconciliação. O Espírito Santo, que hoje convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, se retirará. O silêncio do céu será sentido na terra. Aqueles que zombaram das advertências perceberão tarde demais o quanto desprezaram o amor de Deus. Ellen White descreve esse momento com palavras de arrepiar. Ela escreve em Primeiros Escritos, página 279. Vi que Jesus não deixaria o lugar santíssimo até que todo o caso estivesse decidido, seja para a salvação ou para a perdição. E continua. Quando ele deixar o santuário, então o tempo de graça termina, cada caso estará decidido. Que cena solene! O Salvador, que durante séculos intercedeu pelos pecadores, se levanta, tira as vestes sacerdotais e declara com voz majestosa: está feito. Apocalipse 22:11 confirma essa realidade. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Essas palavras selam o destino de cada alma. O tempo de provar lealdade a Deus termina e o caráter de cada pessoa permanece fixado. Aquele que buscou santidade e obediência será selado eternamente. Aquele que rejeitou a verdade permanecerá endurecido. Nesse instante, a intercessão cessa. O sangue de Cristo não mais cobre pecados. O Espírito Santo se retira e o mundo fica entregue a si mesmo. É o início do maior colapso espiritual e moral da história humana. Ellen White afirma em O Grande Conflito, página 614. Quando Cristo cessar sua intercessão no santuário, o Espírito refreador de Deus se retirará dos homens. Satanás terá domínio completo sobre os impenitentes. O que o mundo verá então será o resultado de séculos de rebeldia contra o céu.
As paixões humanas explodirão sem freio. As cidades se tornarão lugares de violência e terror. A imoralidade e o ódio se multiplicarão. A terra tremerá e os corações humanos falharão de medo. E os fiéis? Eles não terão mais um intercessor, mas estarão selados sob a proteção divina. Nesse tempo, a fé do povo de Deus será levada ao limite. Ellen White escreve: os justos serão deixados sozinhos, sem intercessor, mas o amor de Deus permanecerá com eles. Embora não possam ver o Salvador, saberão que Ele ainda está presente, sustentando-os pela fé. O grande conflito, Página 629. Esse será o tempo em que a fé pura será revelada, não baseada em sentimentos, mas em confiança inabalável. O inimigo tentará, com todas as forças, enganar os fiéis. Ele se apresentará como um ser de luz, fingindo ser Cristo, e proclamará falsos decretos, inclusive que o domingo é o verdadeiro dia de adoração. E muitos, confundidos pela aparência gloriosa, se dobrarão diante desse falso Cristo. Mas o povo de Deus, guiado pela Bíblia e pelo testemunho de Jesus, não será enganado. Porque eles saberão que o verdadeiro Cristo não porá os pés na terra até depois da glorificação dos santos. Ellen White declara claramente: Satanás personificará Cristo e afirmará ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Mas o povo de Deus saberá que esse não é o seu Salvador, pois a palavra de Deus é sua âncora. O grande conflito, Página 624. E é nesse momento que o decreto de morte será proclamado contra os fiéis. O mundo, dominado pela falsa religião, declarará que aqueles que guardam os mandamentos de Deus devem ser exterminados. A humanidade, unida contra o remanescente, se levantará com fúria. Mas o céu não permanecerá em silêncio. Ellen White descreve a cena do livramento. Quando o povo de Deus fizer o seu clamor mais angustiado, no momento em que os ímpios estiverem prestes a atacá-los, de repente haverá trevas espessas e um arco-íris aparecerá brilhando sobre os fiéis. Ouve-se uma voz poderosa dos céus, dizendo: está feito. O grande conflito, Página 636. Nesse instante, as pragas cessam, os céus se abrem e a glória de Deus enche a terra. Os montes se movem de seus lugares, as ilhas desaparecem, e o som do trovão celestial anuncia o retorno do Rei dos Reis. A voz de Deus proclama o dia e a hora da volta de Cristo, e o povo de Deus, com o rosto iluminado, exclama: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos. Isaías 25:9. Querido irmão, imagine esse momento. O céu se rasgando em glória, anjos enchendo o firmamento e o Filho de Deus aparecendo em majestade indescritível. Seus olhos são como chama de fogo e em sua cabeça há muitos diademas. Ele não vem mais como o cordeiro manso, mas como o leão da tribo de Judá, o Rei do universo. As trombetas soam e os que dormiram em Cristo ressuscitam com corpos imortais. A terra treme, mas os justos se levantam transformados, glorificados, com vestes brancas e corações purificados. Ellen White escreve com emoção: os justos em triunfo exclamam: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? E os anjos cantam em uníssono, enquanto conduzem os remidos para o encontro do Senhor nos ares. O grande conflito, Página 645. Enquanto isso, os ímpios que zombaram da verdade contemplam o Cristo glorificado e percebem tarde demais o que perderam. Clamam as rochas e montes: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. Mas não há esconderijo. O tempo de graça passou. A misericórdia cessou. Agora é o momento da justiça divina. O universo inteiro contempla o fim do grande conflito. A história da rebelião se encerra. Os fiéis são levados nas nuvens para se encontrarem com o Senhor.
Ellen White escreve: aqueles que aguardaram pacientemente, que guardaram os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, são agora exaltados acima dos anjos e recebem coroas de glória e harpas de ouro. Primeiros Escritos, Pagimos 288. E o que ecoa no céu é um cântico de vitória que jamais será esquecido. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5:12. Meu irmão, minha irmã, o fechamento da porta da graça é mais do que um tema profético. É um chamado urgente à decisão. Hoje ainda há tempo, hoje o Espírito Santo ainda fala, mas em breve o convite cessará. E a pergunta que ecoará no universo será: de que lado você estava quando a porta se fechou? Se você sente o Espírito de Deus tocando seu coração agora, não ignore esse chamado. Diga: Senhor, eu quero estar preparado quando a porta se fechar. Escreva isso nos comentários. Declare publicamente sua decisão de seguir a Cristo sem reservas. Se esta mensagem tocou sua alma, curta este vídeo agora mesmo. Isso ajuda a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Deixe também o seu nome e a cidade de onde está assistindo, porque eu quero orar por você. Ore comigo para que o Espírito Santo te fortaleça e te prepare para o tempo em que a graça cessará. Mas a esperança dos fiéis permanecerá viva. E por favor, compartilhe este vídeo nos grupos da sua igreja, da sua família, nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas despertem antes que seja tarde. Que ninguém ao seu redor diga um dia: por que você não me avisou? E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui, nós estudamos juntos as verdades proféticas, os alertas inspirados e as mensagens que preparam o povo de Deus para o breve retorno de Cristo. O tempo está se esgotando. O céu aguarda a sua decisão. Que a sua resposta hoje seja: Senhor, grava o teu selo em minha fronte. Que o Espírito Santo te prepare, que o amor de Cristo te sustente e que quando o céu se abrir em glória, você esteja entre aqueles que dirão com alegria: eis que este é o nosso Deus. Nós o aguardávamos e ele nos salvará.